Olá, Luzinha! Seja bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Eu vou colocar para vocês então as cartas sobre os próximos 7 dias e o seu papel agora é escolher entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Boa semana, Luzinha! Luzinha do Monte 1, a energia da semana de vocês é a carta da morte e a carta 8 de ouros. Eu vejo para muita gente transformação no aspecto de carreira, de estudos, de dinheiro, de trabalho, de patrimônios. São transformações que acontecem a partir do seu aval, então é você que toma a decisão de mudar. Seja finalizar alguma coisa, sair de um trabalho, avançar para uma promoção, para uma vaga, para uma nova chance que se manifesta disponível para você, como também pode ser querer mudar de curso, querer mudar de área, querer aperfeiçoar as suas habilidades a partir de um ponto de vista diferente. A morte traz aquilo que a gente se despede, aquilo que a gente precisa fechar para abrir espaço para uma nova forma de vida, para uma nova forma de existência, de desenvolvimento. Temos uma tendência natural a evitar mudanças, a temer mudanças, mas a ideia que me vem aqui é: faça suas renúncias, provoque essas mudanças, elas são fundamentais para você. Com a energia da morte no geral, a semana pode acabar sendo mais densa. Pensamentos mais pessimistas ou cheios de preocupação podem aparecer. Você pode ser levada a uma encruzilhada, assim, eu preciso tomar uma escolha para eu continuar crescendo na minha vida, porque eu sei que se eu mantiver certas situações, isso me barra, isso me impede, isso se coloca como um grande obstáculo no caminho. O conselho, inclusive, é o Sol com 2 de espadas. E aí você vê aqui na carta 2 de espadas, essa figura que está vendada e segurando 2 espadas nas mãos, precisa se decidir. Todos os caminhos fazem cortes, então cada caminho vai ter de fato uma renúncia que é dolorida. Mas, independente dessa renúncia, também existirá algum tipo de ganho, ou é uma situação que não pode mais ser adiada, e agora é hora de você clarear suas ideias e acessar essa verdade, permitindo que essa escolha, mesmo que ela parta alguma coisa ao meio, de fato se manifeste. Então é importante aqui dizer adeus para alguma etapa de vida, com honra, com celebração e entendendo, isso é de uma forma positivada. 8 de ouros é uma carta muito bacana, ela se manifesta principalmente nesse sentido concreto da carreira e etc, mas não necessariamente é só sobre isso. E é uma carta que aponta todo um equilíbrio, toda uma estruturação da sua vida para que as coisas consigam fluir de uma forma excelente lá na frente. Antecede, inclusive, um momento de muita colheita. Você, enquanto indivíduo, Luzinha, está com a carta do louco e a carta 8 de paus. Então eu entendo dessa combinação, os pensamentos e as ideias livres, você se sentindo mais criativa, mais dinâmica, você se sentindo liberta. O louco aparece quando você acaba de concluir uma era da sua vida, pode ser um projeto, uma formatura, quitou uma dívida, conseguiu fazer algo que você tanto buscava e deu certo, e agora você coloca outros sonhos e outras prioridades na sua frente. O louco mostra assim, você captando esse enorme campo de possibilidades. E o 8 de paus mostra, isso é uma transição, existe uma continuidade aqui. Existe muita energia em você, os pensamentos estão a 1000, a vivacidade está a 1000, o desejo de fazer várias coisas também. O louco pede que você saiba escolher o seu foco, então diante de todas as chances, escolha uma por vez. Não é sempre que você vai ter que escolher uma coisa e dar tchau totalmente para as outras, às vezes você só tem que saber priorizar e se organizar. Então entenda aí como que isso funciona para você. O que eu entendo do louco é um estado de despojamento, de liberdade. Existe uma capacidade de se conectar com pessoas e situações de uma forma muito entregue e sem barreiras. Por vezes isso pode acabar te colocando numa posição de absorver muita coisa, então saiba impor o seu limite. Mas é uma carta
Jovem, é uma carta bonita, ela traz uma alegria interna que te guia, o seu coração pulsa em direção à sua felicidade. Só te basta ouvir e seguir em direção a isso, canalizar a sua energia em direção a isso. O pendurado com os 5 de paus demonstra a vida afetiva. Então, para as pessoas que estão pensando em alguém, quem está num relacionamento sério primeiro, esse pendurado mostra um desgosto, uma insatisfação, algum ponto de estagnação que acontece no envolvimento. É uma semana mais complicada, porque o 5 de paus sugere discussões, brigas. É uma fase assim que parece que rola até uma má sorte. É só uma impressão de má sorte, mas parece que rola uma má sorte, a pessoa comunica de um jeito, você entende de outro e vice-versa, o mental do louco não é tão bem organizado, então as conversas podem sair muito truncadas. O 5 de paus mostra algumas rusgas que vocês nem lembram mais de onde que surgiram, mas que trazem um senso de ranço, assim, um estranhamento. Ao mesmo tempo, com o pendurado, ninguém está realmente a fim de levantar e ir embora, finalizar o relacionamento. Então, o que eu entendo, é importante não dar voz a brigas desnecessárias. Por brigas, gente, eu tô falando de discussões, de convívio que não é legal. Se existe briga num sentido intenso, de agressão ou algo nesse sentido, obviamente você precisa se posicionar, buscar ajuda e etc. Mas eu falo assim, quando a relação parece que já se tornou uma parceria ou convívio com o irmão, a pessoa às vezes te irrita, mas faz parte da sua família. No fim do dia você vai acabar falando com aquela pessoa e ela vai estar para sempre no seu campo e na sua família. Tem relacionamento que acaba entrando nessa espécie de convívio maçante. E aqui fala sobre parar para observar o que está desgostoso, parar para querer entender também quais são os conflitos que realmente prejudicam o casal para compreender se existe uma solução, uma harmonização ou se a única solução possível seria a ruptura. Não é hora de agir, mas é hora de ter esse entendimento. Para quem tem um contatinho ou contatinha, com o pendurado eu vejo pouca chance de encontro, pouca conversa, as conversas que tem também são mais truncadas, o diálogo tá esquisito, pode rolar indireta, pode rolar até uma certa chantagem emocional do tipo, eu vou ficar 4 horas sem responder essa pessoa porque ela me demorou 1 hora, sabe? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Ao mesmo tempo você pode acabar sentindo que você tá numa posição de espera da pessoa te notar e te perceber do jeito que você gostaria. Só que a notícia não tão agradável, Luzinha, é que talvez essa pessoa não note. Porque se você não se comunica com clareza, que é algo que você vai precisar resgatar essa semana, as suas expectativas podem ficar a ver navios, porque a pessoa pode não cair a ficha do jeito que você espera. Da mesma maneira pode ser o inverso. A pessoa está esquisita e ela está querendo que você atine de alguma coisa. Então, de qualquer forma, um diálogo bem transparente, bem leve e bem assim maduro se faz necessário. O que eu percebo aqui então para os contatinhos, para os romances que não são oficiais? Uma semana de impeditivos e de empecilhos, de menos contato também. Para as pessoas solteiras, eu percebo uma semana mais fechada no sentido emocional, pouquíssima possibilidade de conhecer uma pessoa nova, de receber uma mensagem gostosa de alguém ou de passar por um momento romântico. As emoções em si para todo mundo, não só para quem está num relacionamento com alguém ou totalmente livre, as emoções estão mais estagnadas, estão mais enfurnadas. Tem muita coisa que você está acumulando dentro de si. Tem muita coisa que você gostaria de pôr para fora, de falar, de expor e que você está tentando guardar. E isso dá uma sensação de resignação, isso dá uma sensação de estar se rendendo ao nada. Então, é legal aqui você se desafiar a trabalhar as suas emoções, seja com o terapeuta, seja se comunicando com quem está ao seu redor. O julgamento com a carta 4 de ouros demonstram a vida material, então estudos, trabalho e dinheiro. Para quem está trabalhando, eu entendo aqui novidades, surpresas acontecem. Talvez você tenha a notícia de que vai mudar alguma coisa na empresa, ou mudar geograficamente, ou mudar a forma como você está exercendo o seu trabalho. Algumas pessoas podem receber alternativa de promoção também.
Com o 4 de ouros eu não vejo essa promoção te trazendo tanto aumento material, mas eu vejo que pode te trazer algum tipo de enriquecimento pessoal. Você tem que prestar atenção aqui para não ficar apegado ou apegada ao passado, o que você estava fazendo anteriormente, ou mesmo com muito medo de que essa novidade que surge no ambiente de trabalho pode ser ameaçador para você. Cuidado aqui com medo de perder algo. Da mesma maneira, eu entendo o julgamento como uma oportunidade feliz da vida, uma disponibilidade realizadora de movimentar. Para quem trabalha de forma autônoma, a tendência é que você consiga modificar o ritmo do trabalho, as coisas tendem a fluir bem, mas ainda assim preocupações a respeito da matéria podem acontecer. A dica é você ser super equilibrado. Não se deixe levar por essas afobações, não deixe a mente voar o suficiente para criar e projetar algum tipo de medo, cenário desgastante ou ruim, mas também não pense que a torneirinha do dinheiro deve ficar aberta e que tudo deve ser gasto. É legal você, de fato, fazer algumas contenções nessa semana. Não é legal fazer algum tipo de investimento maior também. Para quem está buscando oportunidade de trabalho, é possível que apareça. Mas eu vejo assim, um detalhe que não é tão bacana é a oportunidade que aparece, que tem chances de se concretizar, talvez não te satisfaça tanto quanto ao salário e ao pagamento. Você pode acabar assim, poxa, eu merecia mais. E de fato merecia, mas pelo que indica a chance que se manifesta seria nesse sentido, de não ser tão bem remunerado. No sentido de dinheiro, eu vejo assim, algum tipo de entrada financeira acontecendo, você precisa ter muito equilíbrio para saber administrar isso da forma mais inteligente. Algumas pessoas podem receber o dinheiro necessário para pagar algumas contas e ficar com receio de usar e o dinheiro acabar, mas a dica é quite o que você puder, faça o que você puder com esse dinheiro, não seja irresponsável, mas também não fique querendo acumular e deixar dívidas no ar. Sobre pessoas que estão estudando, tudo tende a acontecer de uma forma natural. Com o 4 de ouros eu vejo muito estudo acontecendo, com o julgamento eu vejo novas ideias, novas percepções e aprendizados conseguindo fluir. E aí o conselho geral da semana, né? A carta do sol com 2 de espadas. Veja só, você sabe de alguma coisa que você tem que fazer e que é desgostoso. Você sabe que você vai ter que ter um diálogo estressante, ou dizer não para alguma oportunidade, ou mesmo tem algo que você está tentando negar dentro de si e essa semana o sol vem e escancara que você estava nessa negação. O que eu entendo é que você precisa se render à realidade de fazer um posicionamento desafiador, com racionalidade, conseguindo pensar a respeito disso de uma forma aterrada. E é estressante? É algo mais desgostoso? É, mas é necessário. Então aqui fala sobre não tentar se esconder através dos véus da consciência. Isso não pode te levar a nenhum lugar de satisfação. Apenas a partir desse posicionamento corajoso do 2 de espadas, que é saber fazer algum corte, alguma ruptura, é que você consegue funcionar. E às vezes, gente, esse corte, essa ruptura pode ser uma coisa mais básica. Pode ser um processo grandioso para algumas pessoas que estão assistindo, mas pode ser básico para outras. Do tipo, precisar negar ajuda para alguém porque naquele momento você não pode. E aí a pessoa está esperando a sua resposta. Sabe, assim, eu vejo que nem sempre vai ser algo que você não daria conta de fazer. 99% dos casos você daria conta, só te falta a coragem e a decisão. Enfim, é isso, Luzinha. Muita gratidão por ter me assistido, eu espero de todo o coração que faça sentido para você. O que eu entendo de bacana dessa semana é que tem todos esses desafios, mas também existe uma iluminação natural que flui através de você e que traz até um senso de harmonia para o seu dia a dia. Embora tenha tudo isso acontecendo, você fica com integridade, você ainda consegue descobrir momentos de felicidade com o passar do tempo. Isso importa bastante. A gente se vê então na semana que vem. Um grande beijo e até mais! Monte 2. A energia da semana de vocês vem com a carta do Imperador e a carta 10 de Copas. Eu entendo com o Imperador uma semana em que tudo fica sob controle. Então não acontece tanta coisa. Não acontece tanta coisa na prática. Tudo permanece como está. No geral, é uma semana de satisfação. Embora aqui ao longo da nossa conversa a gente vai entender alguns cenários mais doloridos,
é uma semana de satisfação. Existem bons momentos com a família, você consegue olhar para trás e se sentir com satisfação pelo que você vem construindo. Há um sentimento geral de harmonia, há um sentimento de coisas no lugar, do tipo, eu construí aqui parte da história que eu queria, eu vou admirar isso, vou respeitar isso. Há um senso de responsabilidade, você consegue impor os seus limites, você consegue cuidar do que você tem. Enquanto indivíduo, o seu campo vem com a carta do louco e a rainha de copas. Então é a mesma carta que veio para o Monte 1. As ideias do louco são mais espontâneas, são aventureiras, há um desejo de se lançar no mundo, a criatividade, a poesia, o lado artístico ficam em alta. Com a rainha de copas mostra muita sensibilidade também, uma capacidade de brincar com as palavras e com as estrelas e com a vida. Eu entendo na rainha de copas você sentindo que você guarda só para você algo muito precioso no seu campo emocional. Para algumas pessoas pode ser um gostar secreto de alguém, ou mesmo alguma percepção sobre a vida que você sente que te toca, do tipo, sei lá, tem um lugarzinho preferido na pracinha que fica ao lado da sua casa e você entende tanto que aquilo é o seu santuário interior, ou qualquer que seja o outro prazer, a outra vivência que te enaltece, que te faz vibrar, mas que você entende que é muito seu, você entende que é quase um mistério, um segredo. Eu entendo nessas cartas que você está se fundindo muito às suas emoções nessa semana. Então, a sensibilidade fica em alta. Aquela coisa de, se você for assistir os noticiários, você vai chorar, porque as notícias ruins vão tocar o seu coração com profundidade. Conversando com as pessoas, a empatia também vai falar muito alto, e aí você pode se sensibilizar. Uma semana mais manteiga derretida, até para a pessoa que é mais durona. Ai, minha voz falhou, gente, perdão. Até para a pessoa que é mais durona, uma semana mais manteiga derretida. E aí, a sacerdotisa com 7 de copas mostram o que está na vida emocional. Então, para você que tem alguém, primeiro para relacionamento sério, depois eu falar para contatinho, depois eu falar para solteiros. Se você está no envolvimento sério, com essa sacerdotisa eu vejo a relação bem passiva, bem distante. De certa forma, você não está agindo para mudar essa passividade e essa não ação leva a um senso de derrota, a um sentimento de derrota. Tem que ter muito cuidado aqui porque a intuição está enganosa. Com a sacerdotisa e o 7 de copas, você pode acabar criando narrativas que não existem e que reforçam sentimentos de tristeza, de carência, às vezes de paranoias também que podem acontecer, sentimentos de baixa autoestima podem acabar aparecendo, sendo que eles não compactuam com a realidade, mas você os percebe de uma forma muito realista. Então veja essa semana mais borocochô para os relacionamentos sérios. E você precisa se questionar bastante se você está se posicionando no mundo quando torna-se fato de relacionamento da maneira como você gostaria. Porque com essa sacerdotisa, às vezes você vai engolir palavras e fatos, ou você vai saber de coisas e vai querer fingir que não sabe. Vai sentir às vezes até nessa semana que a relação perdeu o brilho, que perdeu o tesão. Não perdeu, pode passar essa sensação, mas não perdeu. Para quem tá com contatinho, mesma história, pode parecer que a magia tá acabando. Depois essa magia é resgatada, com grandes aprendizados, mas eu entendo assim, um cenário mais introspectivo, mais melancólico, mais ponderador também, que não consegue definir nada, então não vejo ninguém rompendo, eu vejo assim, um silêncio um pouco ensurdecedor, você se conectando consigo, mas sobre o envolvimento afetivo, Luzinha, você não está pensando com tanta clareza, nem tente agir de acordo com isso, tem que tomar cuidado aqui com o viés emocional. Para as pessoas solteiras, tem gente te observando e você não nota. Tem gente de olho em você, tem pessoas que gostariam de uma forma muito bem intencionada fazer aproximação, mas você está de olhos fechados ou você está pensando em uma outra pessoa e está acabando por bloquear essa oportunidade. Para esse caso específico, deixa eu pensar aqui, quero então um direcionamento para as pessoas que estão com admirações secretas. Hierofante, a pessoa ou faz parte do grupo de amizades ou faz parte
trabalho, estudos, é alguém que pode fazer parte do cotidiano, que esteja te oferecendo um serviço, sei lá, do tipo, vai no banco, conversa com o gerente, a pessoa, sabe? Algo nesse sentido. Faz parte, assim, de alguém que está no seu caminho mais burocrático, estruturado, que faz parte do sistema e da sua vida. Também diz muito sobre as amizades. Tem isso, preste atenção. Lembrando que talvez você até tente prestar atenção, mas você não consiga assimilar quem é. Você pensa na amizade A e a amizade B, mas ainda assim, a sacerdotisa não precisa ficar nessa postura, ela faz parte do caminho do livre-arbítrio. Então, você consegue chegar lá, só é um pouco mais desafiador. No mais, apesar disso, eu entendo essa semana mais serena, menos agitada no sentido emocional. No que diz respeito à vida material, muita gente vai fazer um balanço dos gastos e vai desesperar, vai falar misericórdia. Entendi quanto que eu ganho, quanto eu estou gastando e eu estou muito preocupada. Então, fazer essa reavaliação vai ser importante para você saber também direcionar os seus recursos e encontrar o equilíbrio. Pessoas entendendo às vezes que estão saindo no prejuízo, que tem aquela assinatura lá no cartão de crédito que nem usa mais, e aí é aquele momento de cancelar, de se reorganizar. As preocupações que o 9 de espadas aponta não são verdadeiras, elas são a mente projetando seus receios. Então, isso não é de fato uma ameaça, mas é algo muito sofrido. É um momento de se reavaliar muito sofrido. Para as pessoas que estão trabalhando, cortes podem acontecer na empresa, ver amizades sendo demitidas, ver a empresa por um lugar mais desafiador também, num momento desafiador, pode ser muito tenso, pode dar muita preocupação. As pessoas que estão buscando trabalho podem ficar aflitas também. É ideal que vocês tentem manter a razão acima de tudo, tentem ir em busca de trabalho, é que não traz necessariamente efetivação, contratação acontecendo, mas a justiça também faz parte do caminho da vontade, então vá com tudo, não meça esforços, talvez você consiga, mas assim, tá mais difícil aqui de você se sentir em completa plenitude. Por isso que eu comentei, é curioso porque tem alguns momentos da semana que só com o passar dos dias você vai entender, você vai se sentir muito bacana, você vai se sentir bem e leve, até que de repente, pum, aquele dia D. O dia em que acontece esse tanto de reajuste na vida material e você se preocupa. Vamos ver como é que isso vai acontecendo. De qualquer forma, então, para quem está estudando, eu também vejo tensão, autoexigência, você se cobrando demais e se cobrando de uma forma que nem é possível de realizar. Tem que reavaliar isso, reequilibrar a forma como você quer fazer a sua vida acontecer e a sua rotina também. O alerta aqui é: a mente pode ruminar muito mais do que te revelar os fatos, você não está vendo as coisas com 100% de verdade, o mental está muito dissolvido, está muito solto. Então, lembre-se sempre, nos momentos mais tensos, nem tudo é como está, nem tudo é como parece, ok? E aí o conselho da semana, roda da fortuna e 3 de ouros. Se você tiver oportunidades de mudar de trabalho, mudar de projeto, de aceitar a ajuda de terceiros, de oferecer a sua ajuda para terceiros, de integrar grupos e equipes, seja no sentido pessoal, filantrópico ou profissional, deixe que isso se manifeste, deixe a vida rolar. Aqui também pede muito desapego dos seus próprios planos. Você pode acabar se surpreendendo quando você deixa a vida acontecer sem tentar segurá-la. E lembre-se, né? Tudo que você tenta segurar demais escapole, igual um sabonete pode escapulir da sua mão. Então aqui pede essa capacidade de fluir. É uma semana de altos e baixos, a roda da fortuna traz muito dessa mensagem. Um dia você está aqui no topo, outro dia você está ali embaixo, de repente você se vê em ascensão e é isto. Então esse looping, essa montanha russa faz parte da semana de vocês, Luzinho. É isso, meu amor. Eu vou me despedir aqui. Eu agradeço demais pela companhia. Conta nos comentários como que se relaciona com a sua vida. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Um grande beijo.
Luzinha do Monte 3, a energia da semana de vocês vem com os enamorados e o 7 de paus. A energia do 7 de paus é muito cheia de vigor, representa conquista, vitória, a capacidade de triunfar em cima de obstáculos. Os enamorados mostram a máxima do livre-arbítrio. Então é uma semana em que as suas escolhas são muito relevantes. A ideia aqui é que você estará tomando escolhas realmente assertivas. Claro que isso não significa que você pode escolher qualquer coisa sem refletir. Você tem que refletir e escolher através do seu coração. Muitas pessoas estarão diante de dois caminhos. Seja dois caminhos no amor, de projeto, de possibilidade de mudança, de trabalho. Escolhe aquilo que faz sentido para o coração. A razão aqui não é o fator mais crucial. Eu não estou falando para você ser imprudente. Eu digo assim, às vezes você tem duas alternativas boas. E aí, escolha aquela que você ama, a que você se vê sendo feliz. A ideia é essa, escolher aquilo que você se vê sendo feliz. Algumas perdas sempre são necessárias quando a gente faz escolhas. É algo que eu digo muito nos vídeos, nas cartas de número 2, na carta dos enamorados, onde quer que seja. Porque tudo que você escolhe significa que você está escolhendo em detrimento de algo. Se você vai no Subway e escolhe um molho tal, você abriu mão de um outro molho. E assim vai. Então aqui fala sobre você saber escolher as suas renúncias, mas focando mesmo é no que você está puxando, no que você está decidindo para si. Temos aqui com o 7 de paus também uma semana em que os seus talentos são evidenciados, as suas características exclusivas, aquelas características que te fazem se destacar, elas são evidenciadas e elas te trazem portas, possibilidades concretas. A roda da fortuna com o 3 de copas mostram você enquanto indivíduo, então seu campo mental, as suas ideias, como que você está. Já é uma combinação que mostra volatilidade, inconstância, ao mesmo tempo uma sede por aventura e por mudanças. O 3 de copas mostra no geral um estado de alegria, de celebração, de satisfação. Olha só que bonito, essas três moças comemorando e brindando a vida. Pessoas que estavam, de certa forma, numa vibe mais introspectiva, ainda estarão querendo preservar isso, mas agora começando a oferecer carisma e companheirismo para as amizades, abrindo espaço para isso. Algumas pessoas vão até mesmo fazer planos de última hora, às vezes até mesmo de viagens. E tá, assim, desde que você se cuide, é claro, tá tudo bem com isso. Sabe, eu entendo aqui com o 3 de copas que é um momento de fazer coisas graciosas, de elevar a sua mente para estar em contato com aquilo que você realmente sente que te faz vibrar. As ideias em si ficam elas ficam flutuantes. Todo mundo no tarô dessa semana tá com a mente flutuante, cabecinha na lua. Muitos ideais vêm e oscilam e se transmutam e voltam e é aquela salada mista. Com essa falta de confiabilidade nos pensamentos, você deve concentrar a sua energia nos seus sentimentos, em trazer para si estabilidade emocional. Cultivar isso a partir da autopercepção é muito importante essa semana, Luzinha. Você tem o eremita com a rainha de ouros, mostrando sua vida emocional. Então, primeiro, antes de falar de vida amorosa, seus sentimentos. Você quer se entender, você quer se conhecer, você está estudando a si mesma. Muitas pessoas aqui com essa janela de iniciar um novo curso, de querer aprender algo novo, de começar a terapia, de ter uma sessão terapêutica com alguém que é fundamental, aquela sessão fodelona, me perdoe um termo, mas que realmente é um divisor de águas e que te traz maturidade e entendimento sobre a sua jornada e a sua caminhada. Então, é uma semana muito bonita nesse sentido. Para as pessoas que estão com alguém. Primeiro, para quem está com alguém e é um relacionamento sério, oficial, eu vejo um distanciamento aqui. Muitas pessoas se distanciando graças a trabalho, às vezes graças a familiares, às vezes é um distanciamento prático, estruturado, mentalizado para vocês terem tempo de resolver a própria vida. Há um chamado maior para a introspecção. Ainda assim, não é desarmonia, não é briga, é assim, nem sempre vocês têm que ficar fundidos. E às vezes a rotina não vai permitir isso, os ideais vão precisar ser separados para vocês observarem quem vocês são enquanto pessoas, não apenas enquanto um nós, né? Não apenas enquanto um casal.
Para as pessoas que estão desembolando um romance com alguém, então para quem tem contatinho, mas que não é um relacionamento sério, também rola um afastamento. Eu vejo assim poucas palavras sendo trocadas. Você está com muito foco na sua carreira, na sua estrutura, no seu físico, na sua saúde, em você. Então você não está priorizando nesse momento o envolvimento com essa pessoa, nem a pessoa. Surge um tempo, um hiato. Tá tudo bem, não precisem ficar em pânico. Tem pessoas ansiosas, né? Fulano não manda mensagem, vou me desesperar. Não precisa, a pessoa retorna. E às vezes vai ser você mesmo que tá na vibe mais desapegada e a outra pessoa tipo, tem algo errado acontecendo? Não, tem nada acontecendo de errado. Só que agora precisa desse tempinho. A gente vai ter, inclusive, Lua em Capricórnio, né? Lua crescente em Capricórnio essa semana. Isso traz uma energia muito forte de individualidade, de querer observar os próprios compromissos e a própria vida. Então, pode ser que isso toque seu coração. Para as pessoas solteiras, a solteirice permanece. Você continua na sua, você está abraçando a sua própria solitude, você está se divertindo consigo e com pessoas ao seu redor, mas eu não vejo energia de romance, é mais uma energia de independência aqui. Na vida material, então, estudos, trabalho, dinheiro. Hierofante com Rainha de Espadas. Eu vejo assim, pessoas firmando bons contratos. Pessoas conseguindo fazer excelentes negociações. Os seus talentos, os seus aprendizados, a sua experiência sendo diferencial para você conseguir oportunidades novas, bons clientes, passar em tal entrevista. É uma hora em que a sua vida material se reorganiza. Aspectos burocráticos começam a abrir-se, para quem tem alguma pendência judicial, isso começa a se solucionar. Você tem insights valiosos sobre as soluções que tal empresa, ou que tal trabalho, ou que tal negócio precisa. Eu entendo com a Rainha de Espadas que em alguns pontos bem específicos existe uma racionalidade que te estrutura, que te alimenta, que te faz tomar decisões assertivas. Então você está aqui toda misturada com as suas emoções, mas quando chega no sentido de trabalho, a peteca não cai, as emoções não fundem. Por isso que você vai precisar lembrar de escolher sempre com o coração, para você não ir muito faca na caveira, não ir tão retilínea que se atropela. Tem que tomar cuidado com a autoexigência também, sabe? De ficar ali se obrigando a fazer a coisa certa e ser perfeita. Não vai adiantar fazer essa obrigação. Mas então, para quem está trabalhando, tudo flui de uma forma bem bacana. Assim, talvez você sinta algumas pessoas mais hostis no ambiente de trabalho. Releve e não leve para o pessoal, evite conflitos, é isso mesmo. Para quem está procurando trabalho, boa chance de ser contratado. A vida financeira também pode passar por uma reequilibração e uma reestruturação. Para quem está estudando, é uma semana de muito estudo. Você consegue usar essa energia do eremita, que é um grande mestre e professor, mas também é um eterno aprendiz, para desenvolver-se nos estudos e nas provas que são feitas. A carta da Lua, com a carta 4 de Copas, é o conselho. Algumas pessoas precisam de descanso, algumas pessoas precisam de férias, precisam se afastar de tudo, do mundo todo, de todos os afazeres mais práticos, para refletir sobre si, sobre o sentido da vida, sobre quem é. A Lua também mostra aqui uma influência mágica muito potente. A intuição quer despertar, mas você vai precisar abrir espaço para isso. Abrir espaço para meditar, para refletir, para escrever, para observar os seus sonhos e ver as mensagens que o inconsciente está te mandando através deles. Eu entendo na Lua e no 4 de Copas essa necessidade de criar tempo para abraçar quem você é quando você mesma não está atenta. Para identificar a sua personalidade, o seu jeito, tudo que está envolvendo a sua vida, a sua alma, quando não tem ninguém vendo. Então pede um aprofundamento na caminhada da espiritualidade, da autopercepção e do autoconhecimento também. Não vejo sendo adequado tomar atitudes que você tem dúvida ainda, mas não é dúvida tipo escolho A ou B, é tipo eu não tenho nem noção do que fazer a respeito disso. Se você está em alguma postura assim, totalmente perdida, se afaste e reflita. Depois, lá na frente, semana que vem, você escolhe, tá? É que é respirar e sentir. Isso que é o grande conselho. E se possível, se couber na sua vida e na sua rotina, tirar algum dia de autopercepção, de análise. Às vezes até começar tratamento psicológico
Fazer terapia é bom demais e todo mundo precisa fazer. Então, esse processo pode ser iniciado agora. É isso, Luzinha. Me conta aqui nos comentários como que isso se relaciona com a sua vida. Muita gratidão por ter assistido. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Um grande beijo. Até mais.